Giro Metropolitano, para você aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Estamos imbuídos, envolvidos em todo este ano de 2025, que já chega ao fim, para discutir com você neste momento a região metropolitana, seus desafios, suas potencialidades e tantos temas que já passaram por aqui. É claro que hoje vem mais um desses e eu já vou saudar aqui e agradecer a presença de José Adriano Pereira, que é coordenador do curso de arquitetura do Centro Universitário UniFBV Weiden, arquiteto, urbanista, especialista em conservação urbana e territorial, mestre em desenvolvimento urbano. Obrigada por estar com a gente, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado Natália, obrigado Tony. É um prazer estar aqui contribuindo, né, com os ouvintes da Rádio Jornal. Tony Araújo, bom estar aqui de novo, bom estar com você. Juntos mais uma vez no Giro Metropolitano para, como eu costumo dizer, debater questões que impactam a vida de quem circula, de quem trabalha, de quem vive na região metropolitana. Bom, e são muitas pessoas, quase 4 milhões de pessoas, segundo a atualização do censo do IBGE, censo de 2022, que por vários motivos, né, professor, acabou sendo adiado, teve a divulgação prorrogada, mas são quase 4 milhões de pessoas, né? E as pessoas dependem dessa região metropolitana para fazerem as suas vidas, para terem a sua economia e as suas casas. E dentro desse contexto todo, tem diversas problemáticas que a gente fala com tanta frequência, a imprensa fala disso quase que diariamente. O clima, as chuvas, as enchentes, a mobilidade, a habitação. E nós estamos vivendo um momento, né, professor, em que a questão climática está em evidência, seja pelos desastres, pelas tragédias, seja pela COP30, que o Brasil sediou recentemente. E Recife nesse tema, porque nós vimos muitas pessoas do Recife, da região metropolitana, governadora, prefeito, lá em Belém, na COP, participando e discutindo tudo isso. Temos exemplos para mostrar, professor? Desculpe, gente. Primeiramente, eu acho que é extremamente importante a gente estar debatendo essa temática, principalmente, né, nesse mês de novembro, um mês emblemático, né, mês aí da COP30. Essa temática das questões climáticas não é recente, né? E eu acho que um dos principais legados, inclusive, da COP30, né, e o clamor da ciência, né, do cientista, é que o tempo de alertar acabou. O tempo agora é de agir. Então a gente teve toda uma oportunidade, né, de conclamar, né, a sociedade, né, quando eu falo da sociedade, em todos os seus atores, em toda a sua complexidade, sobre a importância, né, das questões climáticas. E, infelizmente, não tivemos tantos avanços. A gente tem, eu acho que desde Estocolmo, em 72, que foi um dos primeiros encontros que se tratou desse tema, ainda em bolhas, né, foram os cientistas, né, apelando ainda sobre os impactos, né, todo o impacto que a Revolução Industrial ainda estava trazendo, né, e que isso estava em evidência. E esse start aí para o mundo, né, derivou de outros encontros extremamente importantes. E aqui eu vou enfatizar a Rio 92, sabe? Então, a Cimeira da Terra, né? o Eco 92, que trouxe efetivamente, primeiro, uma quantidade gigantesca de países, foram 192 países, né, que se reuniram no Rio de Janeiro para discutir essa temática, ampliou, né, essa discussão, que não ficou apenas na questão ambiental, mas começou a já pensar em todos os impactos econômico, social, principalmente, né? Já que as camadas mais vulneráveis são as que mais são impactadas, e conclamou a sociedade a elaborar as agendas 21, acho que foi tão falado isso na década de 90, né? no início dos anos 2000, ou seja, os estados, os municípios foram conclamados a desenvolver, né, essas agendas e pensando principalmente na questão urbana. A provocação não é nova, mas e as ações, não é? As atitudes. Exatamente. Aí a gente, dentro dessa perspectiva, né, de criar essas agendas, houve uma mobilização, né, dos estados, né? Aqui em Pernambuco desenvolveu a agenda, inclusive na época eu participei das discussões, fiquei no eixo das águas. Essa agenda ela tinha esses eixos temáticos, né, que impacta diretamente, né, no meio ambiente.
E, mais uma vez, né, todo esse diagnóstico, todo esse levantamento, né, todas essas informações foram compiladas, né, com propostas que nem sempre chegou à ponta. Né? Então, eu acho que isso é o desafio, é por isso esse apelo, né, que esse tempo, né, de informar, né, de reivindicar, passou. Sabe? E o desafio ainda é maior quando a gente se trata da questão urbana. Né? O último censo coloca aí que no Brasil 84,7% da população hoje vive nas áreas urbanas. Então isso é muito significativo. Né? E essa população, como eu falei há pouco, a que sofre mais impacto, né, das questões climáticas, né, e da ausência de políticas e de estratégias são essas pessoas que moram nas áreas mais vulneráveis. Porque, claro que toda a cidade é impactada por essas questões, mas essas pessoas são impactadas diretamente. Né? Quando a gente pensa nas áreas de morro, quando a gente pensa nas áreas ribeirinhas. Né? Então, eu acho que a gente precisa efetivamente, e já existem algumas ações, a gente vai estar dissertando sobre isso, né? Mas eu acredito que o recado mais importante é esse. E uma outra coisa que eu achei muito importante, eu não estive, né, na COP30, mas eu acompanho, como é um tema que me interessa, então eu venho acompanhando todo o desenrolar. Mas o que foi mais importante nesta COP foi exatamente a forte participação, né, da Cúpula dos Povos. E o local onde aconteceu também foi muito emblemático, porque colocou no centro, né, das questões um território, né, que qualquer impacto naquele território, né, o mundo também vai ser impactado. Isso é pauta, né, discutida no mundo, a questão, né, da preservação da Amazônia, né, de manter as florestas em pé, né, de como a gente vai efetivamente conviver social e economicamente com esta massa, né, existente, que é tão importante e que é única no planeta Terra. Sim. Então, são discussões, sabe, que tem que sair da bolha. Não pode ficar apenas, né, no apelo dos cientistas e dos ambientalistas. Tem que estar na academia, tem que estar nos conselhos de bairro, tem que estar nas políticas e nas propostas, tem que estar na senhora que está ali, né, fazendo seus afazeres. Então, a gente tem que popularizar essa temática e a gente tem que colocar como corresponsável todos, né, que vivem no planeta, sabe? Porque eu acho que só a partir dessa apropriação, desse entendimento, é que a gente vai ter respostas mais efetivas, né? Apesar, né, de estratégias, apesar de existir planos de gestão, né, plano de gestão de manejo, de conservação, plano de gestão urbano, metropolitanos, tá certo? Mas a gente precisa de trazer à população, né, precisa de trazer aos nossos pares essa informação, que é responsabilidade de todos nós, cuidar da nossa casa, que é o planeta. Claro. Sabe? Então, o fruto dessas agendas veio com outro encontro que é extremamente importante, que foi muito debatido, que foi o Encontro de Paris. Quer dizer, em 2015, foi o primeiro momento de todas essas COPs que eles estabeleceram metas, né? Meta, inclusive, né, de redução, né, de emissão de CO2. A gente tinha, né, quer dizer, como uma meta até 2%, e para chegar até 1,5%, isso efetivamente não aconteceu, o que se tornou algo extremamente debatido, inclusive, nessa COP. E a gente tem também novos desafios atuais, que é a questão da transição energética. E essas novas demandas, né? Hoje as pessoas também não estão se atentando, mas, por exemplo, a inteligência artificial hoje é uma das grandes consumidoras de energia, né? Para se manter, né, todos aqueles equipamentos, né, que vão estar aí trabalhando. Então, vai demandar uma energia, um volume, sabe, energético muito grande, e a gente precisa, inclusive como país, né, que tem e que detém, né, o maior conjunto de economias limpas hoje existente no mundo, né? Então a gente tem condições de ser protagonistas nessa perspectiva, protagonista por ter, né, em nosso território também um acervo, um potencial e um sinalizador para o mundo, que é
a nossa floresta, sabe? Não descartando os outros biomas que são tão importantes quanto, principalmente os biomas nas metrópoles, na região metropolitana e ribeirinhas, né, que são os manguezais, né, são todos esses biomas que são extremamente importantes e que vai causar um outro impacto aí, que depois a gente vai falar um pouco mais, que é a questão do avanço, né, do nível do mar, e o Recife precisa, a região metropolitana, não o Recife, a região metropolitana precisa ter uma atenção especial a essa condicionante, porque a cidade brasileira que será mais impactada está entre as cidades mundiais de maior impacto em qualquer aumento do nível do mar. Tony Araújo. Professor, o senhor trouxe uma questão que é preocupante, porque o senhor disse é tempo de agir. Isso aí o senhor frisou bem. E aí daqui a pouquinho a gente vai estar falando do 2º Simpósio de Emergências Climáticas em Arquitetura e Urbanismo. Onde essas coisas se conectam? Para que a gente entenda, porque é muito comum, ou sempre foi muito comum, quando a gente fala sobre o trabalho do arquiteto, o trabalho do urbanista, a gente pensar muito e ficar muito girando em torno de uma questão muitas vezes estética apenas. Mas é muito mais profundo, né? Creio que seja muito mais profundo. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque são coisas que hoje estão na pauta, estão na mesa de discussão. O senhor colocou aí a questão da COP30, falando dessas questões que impactam a vida das pessoas nas cidades, e aí a gente trazendo para a nossa realidade do giro metropolitano, com cidades que têm a sua zona urbana muito próxima, o que acontece numa fatalmente vai acontecer na outra. Então, onde é que há o diálogo dessa questão, dessas emergências que a gente vive hoje, com esse trabalho do arquiteto, do urbanista, e por que é tão importante que esse ator passe a fazer parte dessa discussão? Primeiro, eu acho extremamente importante, inclusive parabenizo, né, o Conselho de Arquitetura, né, por trazer, né, esta pauta, colocar, né, no universo, né, da formação, né, do arquiteto, da atuação do arquiteto, né, da academia, essa discussão. Às vezes também a sociedade ela não tem a compreensão, né, da importância e da relevância da arquitetura, né, e do urbanismo. A arquitetura e o urbanismo, a atuação do arquiteto e do urbanista, legalmente falando, né, é uma atuação que está diretamente ligada não só ao projeto de arquitetura em si, mas principalmente ao projeto, né, planejamento, monitoramento das questões urbanas. Quer dizer, é competência e de apropriação a formação do urbanista, tá certo? Como o principal ator que vai estar ali articulando, né, um projeto urbano, um projeto de intervenção urbana, diretrizes, né, se não um projeto mais diretrizes. Claro que isso não inviabiliza a atuação de outros profissionais. Claro. Eu sempre digo que o arquiteto ele tem, né, como resultado ou como resultante, né, o desenho, né, o planejamento. Mas para que isso aconteça, ele precisa, né, de ter esse entendimento da interdisciplinaridade. Né? Porque, por exemplo, cidadão social, ele está pensando a sociedade junto com esses atores, né, professor? Exatamente. Então, é impossível você pensar em planejar uma cidade ou você atuar numa região metropolitana, de uma complexidade metropolitana, principalmente como a nossa aqui do Recife, né, onde os limites eles não são físicos, são imaginários, né? Eu posso estar em Jaboatão, de repente eu dei um passo, estou em Recife, mas eu não me apercebi que eu estou em outro, né, município, né, do ponto de vista legal. Então, a atuação, né, desse profissional ela é extremamente importante do ponto de vista social e como resultado, né, para essas intervenções, mas ele precisa da atuação de um sociólogo, né, da interação com o sociólogo, com o historiador, com o geógrafo, que é um outro ponto que a gente muitas vezes não se apercebe. Inclusive, Milton Santos, um geógrafo
carioca, que teve uma contribuição sensível, sabe, de uma grande importância para a formação, né, para o conceito, né, de geografia urbana. Né, ele estudou, inclusive, de forma muito aprofundada, né, os morros do Rio de Janeiro, né, a integração entre a complexidade que é a cidade do Rio de Janeiro, e que isso foi apropriado por todas as demais cidades brasileiras. Então, a atuação, né, de um geógrafo, de um historiador, de psicólogos, de serviço social, sabe, serviço social é de uma relevância, né, na hora de você atuar, você pensar, né, estratégias urbanas para um projeto ou uma intervenção. Mas a competência, tá certo? A competência de estar, né, à frente, né, de assinar esses projetos, né, de propor, né, e a formação específica é do arquiteto. Né? É o arquiteto e urbanista. Não é à toa que a nossa formação ela saiu de um estágio, quer dizer, hoje nosso diploma é redigido arquiteto e urbanista, que antes era só arquiteto. E conversávamos antes, né, que às vezes a percepção que a sociedade tem é que o arquiteto, a formação dele é para ser decorador, né? Ele trabalhar apenas com a estética, né, com a estética, né, da casa, né, seja ela um ambiente residencial, um ambiente comercial, mas não é. O arquiteto tem a função de, através do seu projeto, mexer com o comportamento das pessoas. Né? Porque se eu não projetar pensando que ali vai ter um núcleo familiar de diferenças etárias, de gosto, de gêneros diferentes, né? E eu não tiver essa leitura, essa compreensão, né, de que eu tenho que projetar para o bem-estar daquelas pessoas e não apenas para rebater um conceito que, por vezes, eu tenho, né, de arquitetura, eu não estou cumprindo a minha função social. Aí você amplia isso para o urbano. Né? Para a convivência nas cidades. Para a convivência, né, nas cidades, do coletivo. Né? Então, hoje, quer dizer, qual é a grande discussão hoje? É que nossas cidades tornaram-se cidades frias no sentido não de conforto, né? É de vivência, de relacionamentos, tá certo? Eu sou de uma geração, eu estou no Recife, mas eu sou interiorano, eu sou de Bezerros, né? Sou bezerrense, cheguei aqui em Recife em 87, mas hoje me considero também um recifense de coração. Mas eu sou de uma geração onde a relação que a gente tinha com a cidade, com a rua era uma extensão do lazer da minha casa. Né? Quem varria a rua da nossa calçada éramos nós. Quem cuidava da árvore que estava na frente éramos nós. O lixo a gente tirava da calçada e ia para dentro de casa para depois o caminhão passar e pegar. Então esse cuidado que se tinha com a cidade hoje está se perdendo. As pessoas estão mais trancadas em casa. Quer dizer, colocam tudo, tá certo, tudo dentro de um ambiente privado, esquecendo dessa relação, né, que o coletivo se dá na cidade. Então não é à toa que a discussão hoje é exatamente como você trazer vitalidade para as áreas urbanas. Então, a gente começou a murar as cidades, quer dizer, todo mundo em condomínios. Você tem geração hoje de jovens que não conhece o centro da cidade, não conhece o centro do Recife. Ele só conhece o interior do condomínio e os shoppings. Porque lá tem assim, tudo que eles acham que é importante, né? Tem o lazer, tem a compra, tem a alimentação e etc. Aí percebo o desafio hoje da gente repensar as áreas centrais. Por quê? Porque tem geração. Às vezes eu levo meus alunos para fazer uma aula de visita de campo, aí vou lá para o centro do Recife, né, fazer uma aula de história, porque eu tenho nas áreas centrais extratos de vários períodos da história, desde o colonial, sim, eu tenho o barroco, o Brasil todo, eu tenho o rococó, eu tenho o neoclássico, eu tenho o moderno, em uma rua. E às vezes os alunos, professor, eu nunca vim aqui, eu não conhecia. Eles não conseguem se localizar, sabe? Uma coisa que a nossa geração fazia, né? Quer dizer, eu morei na Boa Vista, então eu tinha tudo acessível. Eu ia assistir o Teatro do Parque pagando R$1, cinema, show. Assistir Chico Science pagando R$1 nas casas de show.
vinha aqui para a Rua do Lima, né, para um Bobo da Corte, tinha uma que a gente, enfim, existia uma vivência e era uma vivência que você fazia a pé, né? Você estava ali. E hoje eu tenho uma relação com as áreas centrais, não é à toa que é meu objeto de estudo, exatamente porque a gente precisa resgatar. Nós, principalmente enquanto arquitetos e urbanistas, tá certo? Enquanto temos ainda, estamos à frente, por exemplo, de uma sala de aula, coordenação de cursos, né? O próprio conselho. A gente precisa resgatar da sociedade, né? A importância, né, do urbano. E a importância que nós profissionais, tá certo, temos, e a relevância que nós profissionais temos e que precisamos nos colocar para a sociedade, tá certo, neste contexto, e não apenas, né, ou tão somente pensando, né, em uma arquitetura de vitrina. Professor, nos próximos dias o Recife vai receber um evento, vai sediar um evento, um seminário, melhor, um simpósio de emergências climáticas em arquitetura e urbanismo, 1º e 2 de dezembro, promoção da CalPE, que é o Conselho de Arquitetura, a faculdade, a UniFBV Weiden, que o senhor é professor, está representando hoje, certamente está apoiando, está junto dessa iniciativa. E a gente, não é, Tony, depois de ouvir tantas provocações importantes, fica pensando, como aplicar tudo isso na região metropolitana? E este momento, certamente, vai servir para isso também. Propor soluções, discutir. E quando a gente observa aquilo que acontece na região metropolitana, muitas pessoas falam o seguinte, professor, isso é problema antigo, isso nunca vai ser resolvido. Como resolver esses problemas que angustiam, problemas de habitação, o escoamento de água, a maré, o avanço do mar. Será que a gente vai conseguir realmente resolver, professor? E vocês vão discutir isso no evento? Eu acredito que se a gente não entender, né, que todo e qualquer projeto, seja um projeto de uma residência, seja um projeto de uma rua, um projeto de um bairro, da cidade ou da metrópole, a gente não trazer, tá certo, as questões da natureza, né? Então, trazer os problemas, né, da natureza, refletir à luz desses problemas, né? Ou à luz, tá certo, baseado nesses problemas, certo? Então, acho que inclusive hoje é uma metodologia adotada, né, por alguns países desenvolvidos, né, que estão aí mais avançados em algumas estratégias, né, de intervenção urbana, que são as soluções baseadas na natureza. Então, eu preciso entender, né, essas... por exemplo, no caso aqui do Recife, né, na região metropolitana, a gente tem hoje já um mapeamento, né, de índice pluviométrico, né, a gente já tem um mapeamento, né, das sazonalidades, né, em que isso pode acontecer. A gente já tem um mapeamento de quais são as áreas de risco, né? A gente sabe, né, onde a maioria das pessoas hoje da região metropolitana moram, que são nos morros, né, que são nas áreas ribeirinhas, né, que ainda moram em condições precárias, né? Então, você consegue imaginar, né, que pessoas morando, por exemplo, em uma área rica, aparentemente rica, nobre, tá? E as margens do rio, elas são ocupadas por palafitas. Então, isso está posto, isso é uma realidade, né? Então, a gente tem que estar conectado, a gente tem que estar projetando, né, prospectando, isso de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, a Prefeitura, por exemplo, do Recife, hoje já tem algumas ações de mitigação, né, onde protege, né, colocam os plásticos, né, faz algumas ações nas áreas de morro, e eu acredito que isso são ações importantes, mas a gente precisa efetivamente ter um planejamento também de médio e de longo prazo, compreendendo, né, que se essas ações, tá certo, em paralelo, né, ou concomitante, né, com propostas e principalmente envolvimento da população, que eu acho que isso é um fator, sabe, inclusive é esse recado que a COP30 está dando, é que não adianta eu ficar aqui apenas delegando
ao poder público, né, ações, se eu também não faço parte e eu não me coloco? Porque você imagina um indivíduo, né, uma pessoa que colocou um saco de plástico lá no canal. Você fala que nós temos hoje na região metropolitana quase 4 milhões de pessoas. E 4 milhões de pessoas jogando uma única sacola. Percebe o impacto, né, disso? Então, eu acho que a gente precisa, a gente, o que eu digo, sociedade, claro, né, como ator, como professor, né, como fazendo parte de um conselho tão importante, né, que vai estar aí na ponta, inclusive, esteve, né, e vai estar na ponta aí das discussões, principalmente das metrópoles brasileiras. A gente precisa trabalhar fortemente, a gente precisa quebrar essa bolha, sabe? A gente tem que tirar isso, abrir as portas da academia, né, criar uma conexão entre ciência e aproximação, uma aproximação, exato, entre ciência e sociedade, né, fazendo com que as pessoas entendam. Então, um dos eixos, inclusive, discutido na Rio 92 foi a questão da educação ambiental. Mas a gente não conseguiu, por incrível que pareça, a gente não conseguiu ainda sensibilizar, né, a ponto de ter uma colaboração. Ainda se encontram em grupos de ambientalistas, né, grupos de cientistas. A gente não conseguiu ainda trazer a sociedade, sabe? E mesmo traçando metas, estratégias, a gente tem projetos, sabe? A gente tinha uma agência que hoje é a União, que é a FIDEM com DEP, mas antes existia a FIDEM. A FIDEM desenvolveu planos de desenvolvimento sustentável para o litoral do norte e sul, sabe? De uma riqueza de informações, de indicadores, sabe? E a gente acabou que perdendo também um pouco essa capacidade de trabalhar planejamento a longo prazo. Isso quando eu falo a gente, não só aqui, mas o Brasil como um todo. Né? A gente precisa efetivamente, tá certo, de voltar o planejamento estratégico, né, com essas propostas de curto, médio e longo prazo. E eu acredito que, especificamente na região metropolitana, a gente vem tendo algumas ações pontuais. Essas ações pontuais, elas passam, né, inclusive, por considerar ou por trazer, né, para a discussão pontos importantes, que é a questão do saneamento básico, que tem um impacto gigantesco, né, na vida das pessoas e no meio ambiente. Porque, mais uma vez, se a gente imaginar, né, antes você tinha um lote, no lote morava uma família, naquela família tinha no máximo 2 banheiros, né, e uma cozinha, uma área de serviço, então tinha uma demanda ali para o sistema de saneamento, né, para o consumo de água e energia. Hoje, neste mesmo lote, né, se constrói um edifício de 20 pavimentos, com cada andar com 4 apartamentos, cada apartamento com 2 banheiros. Multiplique isso aí e perceba o quanto isso vai impactar. O tamanho do impacto. Né? E, por vezes, esta expansão, né, das construções, etc., não estão no mesmo ritmo ou em mesmo compasso com a infraestrutura, principalmente de saneamento. Sim. Então, hoje, qualquer chuva no Recife, a gente pensa, não, porque a questão... Se você combinar a questão, tá certo, da ausência de projetos efetivamente, com maré alta e um índice pluviométrico alto, você vê a cidade, a metrópole, ela é impactada. Mas a gente não, às vezes, não, porque é culpa, né, que aconteceu, porque atualmente não se faz isso, para que não faz isso. Não, é uma soma de fatores que muitas vezes a gente não racionaliza, né? Inclusive para a produção de novos territórios. Uhum. Que eu acho que é um outro tema muito sensível, que a gente precisa, inclusive, debater, que é a questão de habitação. Por que tanta gente sem casa, tanta casa sem gente? Né? Você pega as áreas centrais, acho que hoje são 42 edifícios que estão totalmente desocupados. Né? Por que não trabalhar? Quer dizer, inclusive já tem propostas aí, né, para essa ocupação, mas aí tem um desafio. Quem é a pessoa? Né? Quem é o morador que quer ir para as áreas centrais? O que é que pode atrair as pessoas para isso? Né? Principalmente nesse cenário que eu falei, de que uma geração sequer conhece o centro.
São desafios diários. Eu comentava, né, Tony, lá na abertura, que a gente trata disso com muita frequência na imprensa, mas precisa avançar, né, Tony? Exato. E aí, professor, essas estratégias que o senhor vem trazendo, das quais o senhor vem falando desde o início aqui do Giro, são estratégias que hoje vão servir para adaptação, vão servir para mitigação nessa questão da intervenção urbana. Que estratégias elas poderiam ser usadas diante da realidade em que a gente está, quando tudo que é impacto referente à mudança climática, referente a toda sorte de coisas do clima, elas já estão presentes? O que é que poderia se fazer numa situação como essa de uma cidade ou de uma região metropolitana que já vive, que já pulsa, mas que demanda com urgência soluções para esses problemas? É a questão da habitação, é a questão do saneamento que o senhor colocou, e para isso também é a questão da mobilidade, né? A gente está falando de uma região, como a gente vem dizendo, que os municípios eles se tocam. Então a gente, ao atravessar uma rua, sai de um município para outro. E a coleta de lixo de um município não é a coleta de lixo do outro. Você tem na metade da rua uma ciclofaixa, na outra metade não tem porque é de outro município. Mas as pessoas são igualmente impactadas. Ou seja, tudo é para ontem, como o senhor disse. A gente está num momento de querer solução, porque o problema está posto. Como é que isso se dá? Então, como é que isso pode se dar? E que estratégias seriam essas? A complexidade, né, da metrópole, ela vai além, né, do território em si, né? Existe questões importantes e impactantes. Eu acho que um primeiro ponto seria a mobilidade. Falando do Recife, na região metropolitana, hoje a gente tem um dos piores, né, trânsito, né, da cidade do Recife, e a gente ainda não encontrou, né, já tem esse conhecimento, né, tem esse mapeamento, né, tentou se mitigar com estratégias ou com algumas atuação física, por exemplo, de novo meio de transporte, alguns que não funcionaram. E existem outras que a gente precisa aprimorar e também ter uma compreensão, por exemplo, que é a mobilidade ativa, né? A gente sabe que boa parte da população, o deslocamento dessas pessoas se dá não apenas no transporte individual, feito o automóvel, ou o transporte coletivo, mas, por exemplo, a bicicleta. E eu acredito, e é visível a todo mundo, que hoje as ciclofaixas ou as ciclovias, elas são exclusividades, por exemplo, de um final de semana, né? Então, são as pessoas que saem, né, com suas bicicletas, né, modernas, né, tem as paradas, tem encontros, né, que inclusive terceirizam, né, alguns desses serviços, mas durante a semana, aquelas pessoas que fazem esse deslocamento, né, de áreas metropolitanas até o seu trabalho, que muitas vezes cruzam a cidade, continua sendo de bicicleta. Às vezes eu vou no trânsito e vejo aqueles ciclistas ali se degladiando, porque não tem eu acredito que que está faltando essa compreensão, né, de que há, sim, né, uma mobilidade, né, a partir, inclusive, desse modal. É considerar o modal para além da questão do lazer. Para além da questão do lazer, sabe? Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é muito importante é a questão do saneamento. O saneamento ele é integrado, né, ele é uma atribuição, inclusive, né, do Estado. Então, perceba que aí já tem, né, essa interferência, né, de um outro ente da federação, que aí já passa, né, por outras complexidades, mas a gente vê algumas ações, né, pontuais acontecendo, mas isso não está ainda em uma velocidade, né, ou à luz da demanda, né, do que uma cidade feito Recife, né, uma região feito Recife,
né, que está abaixo do nível do mar, ou na linha do nível do mar, que é uma cidade esponjosa, né, uma cidade que naturalmente, geograficamente, é uma cidade que faz parte do fluxo e refluxo da maré e que foi gradualmente, né, aterrada, né, quer dizer, nós humanos ocupamos as áreas das águas e por vezes a gente não acompanhou na mesma velocidade a infraestrutura, né, do ponto de vista de saneamento. E um outro impacto é que a gente não deve esquecer que a nossa cidade ela é serpenteada por águas, por rios, por canais, né? E isso acaba também sendo muito fortemente impactado porque boa parte desse saneamento ele não está interligado nem conectado, ele está sendo colocado, né, despejado nos rios ou nos mares. Então, percebam que são desafios dentro de um cenário metropolitano, apesar das ações, mas eu acho que precisa efetivamente, né, de uma coordenação, inclusive com atores que produzem, né, que estão o tempo todo, né, injetando na cidade, né, feito, por exemplo, a construção civil, né, uma cadeia produtiva extremamente impactante, inclusive até de emissão de CO2, né? Então, hoje, se a gente pensar toda a cadeia produtiva, além, né, da energia incorporada nos edifícios, em média de 37%, né, do CO2 que impacta isso na natureza. Então, esse é o outro ponto, que é o saneamento. Então, há um projeto, ou há projetos da Prefeitura do Recife, especificamente, em relação aos espelhos d'água, né, no caso os rios, e da gente resgatar essa conexão da cidade com o rio, que a gente, até o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, as pessoas se banhavam, a saída para o rio tinha a mesma importância das casas. Você pegar os casarões ali do Benfica, perceba como as fachadas para o rio eram fachadas tão importantes e imponentes quanto as fachadas para a via. E a gente foi, ao longo do tempo, né, negando em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista de estética, né? E hoje há uma intenção, inclusive, né, com alguns projetos, né, do Parque Capibaribe, então a gente tem, mas eu acredito que a gente tem que ir além, para mais uma vez a gente não cair apenas naquela ideia, né, de você resgatar do ponto de vista estético. Né, você ter o rio como um belvedere, como algo que você está contemplando, mas você não pode tomar banho, você não pode adentrar. E existem famílias que dependem daquele, né, do rio. Então, eu acho que é um outro ponto, esse é um ponto importante. E um outro, acho que tão importante quanto, e é fundamental, é a questão da habitação. A gente precisa, né, quer dizer, já há um esforço, inclusive, do município, né, nesse sentido. A gente tem um recentro, né, um projeto recentemente lançado aí pela prefeitura, né, e traz como um projeto piloto. Eu acho que são iniciativas importantes e que vão trazer à luz essa preocupação com a questão da habitação. A gente só precisa ver, né, como, né, para quem, né, como é que vai ser essa integração entre, né, quem financia, quem vai pagar, quem vai... Apesar de existir, né, um desenho aí, né, da prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, governo do estado, há uma motivação muito interessante, mas eu acho que tem um desafio também muito grande, né, principalmente essa massa construída existente, né, nas áreas centrais, que poderia estar absorvendo uma população, né, que tem interesse de morar no centro. Mas nem toda essa massa construída está disponível, né? Existem edifícios que hoje, né, têm uma dívida gigantesca que é maior do que o valor do próprio edifício. Inviabiliza. E é de privado, e etc. Então, perceba como os esforços eles têm que ser constantes, né? O Estado, né, tem que ser proativo, o município também. Mas, mais uma vez, eu acho que tem que ter uma mobilização. E é nisso que o Conselho de Arquitetura, né, tá discutindo, né, está trazendo. Eu acho que a gente vai... Nesses 2 dias, não só trazer a experiência, né, de outras realidades, né, de outras cidades, mas também vamos em prática, né, em loco, tentar fazer uma mobilização baseado exatamente, tá certo, nessas questões da natureza como mote para
qualquer proposta e qualquer intervenção. São discussões muito pertinentes, Tony? Pois é, a necessidade de discutir reside justamente aí, nessa questão da complexidade, que se fosse para apenas uma prefeitura resolver, já não seria pouca coisa, justamente. Mas estamos falando, Natália, professor, de uma região metropolitana. Bom, e aí, professor, se a gente for falar de demandas das cidades, são muitas, mas vamos considerar pelo menos algumas para que as pessoas tenham uma ideia e possam se identificar. Vamos falar, por exemplo, a partir da capital, falar de, por exemplo, Olinda, Jaboatão, Paulista. Nessas cidades, o que a gente poderia apontar? Bom, a gente falando de região metropolitana, né, mesmo citando essas linhas invisíveis, mas há especificidade em cada uma dessas cidades, né? Então, que é um outro desafio. São 14 municípios. Então, Araçoiaba, tão distante. Exatamente. Você tem, inclusive, municípios, né, que aparentemente eles estariam, né, descolados dessa conexão mais urbana. Mas a gente pega, por exemplo, de Igaraçu. Igaraçu tem uma característica, né? Primeiro, por ser uma cidade histórica de referência e estar na ponta, né? Então ela acaba que se desconectando, mas ao mesmo tempo é muito importante a gente perceber o percurso, porque, por exemplo, chegando de Igaraçu, Paulista, né, por aí, qual é a complexidade? Você tem nessas cidades uma BR, uma conexão não apenas com as cidades da região metropolitana. Você tem uma conexão norte e sul. Então, isso causa um impacto. Então, hoje o grande desafio, inclusive, principalmente da cidade, daquela região ali de Abreu e Lima, né, de Paulista, é exatamente... Do ponto de vista da mobilidade, é um gargalo tremendo, Abreu e Lima. Tremendo, né, que já tem uma proposta aí, né, do arco metropolitano que vai fazer com que, né, este impacto... Então, existe um impacto urbanístico, né, na mobilidade e na esfera federal. Então, é um outro ator que é muito importante em qualquer ação, né, ou o planejamento dessas cidades. Aí você já chega aqui em Olinda. Olinda tem característica e também tem um outro desafio que é você entender, né, que é cidade de patrimônio. É cidade de patrimônio mundial, quer dizer, foi uma das primeiras cidades, né, que recebeu esse título. Então, tem uns desafios de gestão, né, de conservação dessa cidade. De intervenção mais complicada. Intervenção mais complicada. É uma cidade que é uma cidade dormitório, né? Então, ela já não tem a mesma dinâmica ou as mesmas potencialidades do ponto de vista econômico, né? Em outros, né? Exceto, né? Ou primordialmente o turismo, né? Que é o seu forte, mas tem desafios sazonais, né? a serem superados. Aí Recife acaba que absorvendo, né, todo esse, e a gente vai para o litoral sul. Então a gente tem, além, né, da capital, a gente tem 2 municípios com os maiores PIBs, né, do nosso estado, mas que traz também, né, do ponto de vista urbano, né, e social e ambiental, desafios gigantescos, sabe? E estendendo isso, né, ao extremo sul, a gente tem outra região ali de Pojuca, que é uma região, né, que também traz uma complexidade maior, né, que você tem um porto de Suape, você tem a questão ambiental muito, muito forte ali, quer dizer, existem desafios constantes, né, dos órgãos de regulação em detrimento a esses investimentos nessa área, né? Então, perceba que essas cidades, elas, dentro de suas naturezas específicas, trazem em si algumas potencialidades, mas também fragilidades, né? Seja do ponto de vista do ambiente natural ou do ambiente construído, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante muito importante quando se pensa estratégias, né, para esse contexto metropolitano. E a gente também não deve esquecer que a cidade do Recife, historicamente, né, o estado de Pernambuco foi um estado que ele sempre agregou os demais estados do Nordeste, né? Então, eu acho que é um outro dado que muitas vezes as pessoas não se apercebem, e que houve uma mudança que está impactando, inclusive,
nas questões demográficas no censo da região metropolitana, especificamente do Recife, era que antes o Recife absorvia, né? Então, a histórica importância do ponto de vista de formação, né? Você pegava uma lista de vestibular nos anos 70, nos anos 80, era Ceará, Piauí, né? Sergipe, Alagoas. Então, a formação dessas pessoas acontecia aqui. E essas pessoas permaneciam, né? Construíam vidas aqui. Então, sempre o Recife sempre teve essa função aí, tá certo, de macro, né? E hoje, com a descentralização, a gente percebe que a educação ela interiorizou-se, né? A indústria também está... E talvez a gente tenha isso como um sinalizador, né, para outras possibilidades. Inclusive, a gente está identificando já isso hoje, né, com o crescimento, por exemplo, do polo tecnológico, né, o polo da saúde, que é extremamente forte. Então, há uma mudança, né, de comportamento, mas também, né, com fortalecimentos aí de outras áreas, sabe? E de atores que que devem ser extremamente importantes nas políticas públicas, tá certo? E na conexão, né, com toda e qualquer proposta para as questões metropolitanas. Esses temas e tantos outros certamente serão tratados no Simpósio de Emergências Climáticas em Arquitetura e Urbanismo. Vai acontecer nos dias 1º e 2 de dezembro, no Recife. Você tem interesse, busque mais informações no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco para fazer pensar, né, Tony Araújo, para que possamos avançar enquanto região metropolitana e Estado em temas tão sensíveis e relevantes. Até a Isso próxima, aqui é um aperitivo do que vai ser discutido justamente, por lá, né? Só aquela chama acendendo, sabe? Mas que são discussões muito importantes. É sempre muito bom participar do Giro Metropolitano. Um abraço, Tony, até mais. Professor José Adriano Pereira, obrigada por informações tão relevantes para a gente. Bom evento e até a próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer. Prazer é nosso. E para você que nos acompanhou até agora aqui no Giro Metropolitano, até a próxima.